Não tá aparecendo nada. Ah, agora foi. Agora foi. Então, vamos lá. Muito bem. Ontem não, semana passada, nós estávamos falando sobre, nós estamos fazendo uma pequena revisão para entrarmos no assunto hidrólise salina, certo? Que também faz parte de equilíbrio químico, tá? Então, nós vimos o seguinte, nós falamos um pouquinho sobre as reações de neutralização, né? Em que nós temos um ácido reagindo com uma base, formando sal e água. Agora nós vamos ver o inverso. O inverso da reação de neutralização é a hidrólise, ok? Então, é quando a gente coloca um sal em água, e aí nós vamos produzir novamente o ácido e a base que deram origem para este sal, ok? E aí, o que vai acontecer? Né? Esse sal vai ter uma característica. Esse sal, ele pode ter uma característica neutra, se o pH for igual a 7, ácida, influenciando o pH para que seja menor que 7, ou básica para que o pH seja maior que 7. Tá? Então, para isso, nós precisamos nos lembrar da força dos ácidos e das bases. Então, isso também a gente fez a semana passada, né? Nós falamos um pouquinho sobre a força dos ácidos, né? Então, a gente falou sobre os hidrácidos, e eu falei para vocês, vocês só precisam decorar 4, nada mais, né? Então, falem para mim quais são os hidrácidos fortes, por gentileza. HBr, HBr, HCl, HCl, HI? e o HI, aqui, ó, ok? Então, HCl, HBr e HI são ácidos fortes. O único moderado é o HF. Todo o restante será classificado como fraco. Então, falei para vocês, quanto aos hidrácidos, ou seja, aqueles que não apresentam oxigênio, vocês só precisam decorar estes 4. HCl, HBr e HI são fortes, o HF é moderado, todo o restante vai ser fraco. Quanto aos oxiácidos, a gente vai fazer uma continha, né? A gente pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se der 2 ou mais, quer dizer que o nosso ácido é forte. Se for igual a 1, quer dizer que é moderado. Se for igual a 0, é fraco, ok? E aí eu falei para vocês sobre o ácido carbônico, né? Que o ácido carbônico, embora quando você faça a continha, ó, 3 oxigênios menos 2 hidrogênios, X vai ser igual a 1. X igual a 1, nós classificaríamos ele como moderado. No entanto, falei para vocês que é um ácido fraco, instável, que antes que ele consiga liberar os hidrogênios dele, ele se decompõe em CO2 e H2O. Ok? Então, é um ácido fraco. Tudo bem até aqui, gente? Sim, pro. Sim, beleza. Olha só. Em relação às bases, nós temos quais são as bases fortes? As bases fortes são aquelas em que o metal está localizado no grupo 1, mais cálcio, estrôncio e bário. Ok? Quem são as bases fracas? As bases fracas são aquelas formadas por todos os outros metais, incluindo o NH4+, que não é um metal, né? Vai formar uma base molecular, formada, ó, esse cátion que é o amônio, é bom vocês gravarem o nome dele, tá? Não é uma base, não é um cátion, ok? Não é um cátion produzido por metal, mas sim o nitrogênio mais o hidrogênio que formam esse cátion, ok? Então, todas as demais bases, ok? Mais o hidróxido de amônio, tá? Serão classificadas como fracas.
Então, a força de ácidos e bases precisam estar bem firmes aí, bem gravadinhas na mente de vocês, para a gente poder falar sobre hidrólise, tá? Porque é a força do ácido e a base que deu origem para o sal que vai influenciar no pH da solução, tá? Então, olha só, nós teremos dois tipos de hidrólise. Nós temos a hidrólise do cátion, em que nós temos o cátion que vai reagir com a água. Então, ó, vou colocar aqui, ó, a ionização da água, ok? Formando o quê? Vai formar a base e você vai perceber que vai haver liberação de íons H+. Então, a hidrólise do cátion vai ter que tipo de característica? Se você vai liberar íons H+, significa que a hidrólise do cátion vai produzir uma solução que tem pH menor que 7, ou seja, uma solução ácida, ok? Também teremos a hidrólise do ânion, e não se preocupe que já já a gente vai ver isso daqui na prática, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, tá? Na hidrólise do ânion, o que acontece? Você tem o ânion, que vai ser oriundo de um sal, que vai reagir aí, só um minutinho, vai reagir aí com o H+ e o OH-, certo? Então, olha só, esse ânion positivo vai reagir com o H+, vai formar um ácido, ok? Mas, o que vai sobrar aqui, ó? Sobrou a hidroxila, ou seja, se sobra hidroxila na solução, quer dizer que a hidrólise do ânion vai ter um caráter básico, ok? Então, o caráter desse sal é básico, e o pH desse sal vai ser maior que 7, ok? Então, olha só, eu vou mostrar agora para vocês 4 situações, tá? Em que a gente pode ter aí de hidrólise, tá? Então, a primeira delas é quando nós temos um sal que foi originado por um ácido forte e uma base forte. Se eu perguntasse para vocês, olha só, eu tenho aqui o sal NaCl, eu quero saber qual foi o ácido e a base que deu origem para esse sal. O que vocês me diriam? HCl-NaOH? Muito bem. Lembrem-se que é só pegar, ó, esse é o cátion, esse é o ânion. Lembra que o ácido sempre fornece o ânion, então aqui, ó, é só juntar com H+. O cátion, ó, vem de onde? Vem da base, ok? Então, aqui nós teremos NaCl, NaCl não, perdão, NaOH e HCl, ok? Então, olha só, gente, é o seguinte, nós não podemos esquecer que nós estamos fazendo o inverso da reação de neutralização. Então, na reação de neutralização, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, ácido reagindo com a base, formando sal e água. Então, agora é o inverso. Então, a gente vai pegar o sal e vai colocar ele na água. Vai produzir o ácido e a base que deram origem, tá bom? Então, para nós agora, nesse momento, interessa a ionização da água, ok? Porque a água é quem vai fornecer para a gente quem? O H+ para o ácido e o OH- para a base. Então, quando a gente ioniza aqui o H2O, nós teremos H+ e OH-. Então, isso daqui a gente vai utilizar agora na reação de hidrólise, tá? Então, olha só. No nosso primeiro exemplo aqui, que foi o NaCl. Então, ó, quando a gente dissocia o NaCl, como é que ele fica? Ele vai ficar assim, Na Cl-. Eu vou colocar todo mundo como íon. Antes vamos fazer a reação normal, ó. NaCl mais H2O vai resultar em NaOH mais HCl. Essa é a reação. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar todo mundo como íon, tá? Então,
como é que fica o NaCl? Na mais Cl-. Aí nós temos a ionização da água. H+ e OH-. Ok? Então, o que aconteceu aqui? Ó, o Na vai reagir com o OH e o H+ com o Cl-. Então, o que a gente vai ter nesse momento? Vamos colocar aqui o ácido e a base também ionizados. Então, vai ficar Na+, OH-, mais H+, mais Cl-. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos cortar aqui os íons do sal, ok? Só do sal, que aparecem antes e depois da seta. Então, olha só. Na+, a gente vai cortar com Na+. Cl-, a gente vai cortar com o Cl-. Por que a gente vai cortar? Gente, pergunta. Essa base, hidróxido de sódio, ela é forte ou fraca? O sódio está na família 1A. Não é forte. Então, é forte. Então, essa base é uma base forte. E esse ácido, HCl, ó, é um hidrácido, está entre os fortes, é o moderado ou está entre os fracos, HCl? Está entre os fortes. Fortes, muito bem. Olha só, quando a gente falou sobre Ka e Kb, quando a gente falou sobre equilíbrio iônico de ácidos e bases, nós vimos o seguinte, que quando nós tivermos um ácido e uma base que sejam considerados fortes, o que a gente ia fazer? A gente ia considerar eles 100% o quê? Ionizáveis ou dissociáveis, não é isso? Tanto que a gente falou o seguinte, a gente não aplica equilíbrio iônico para ácido e base forte, somente para moderado e fraco, certo? Então, olha só, esse conceito continua valendo aqui, tá? Então, ácidos e bases fortes são considerados 100% ionizáveis, tá? Então, a gente não pode esquecer disso. Ou seja, então, o Na e o OH-, ó, o Na se separou do OH-, dissociou, e aqui o H+ ionizou, ok? Do Cl-. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos cortar os íons referentes ao sal, tá? Por quê? Porque eles são 100% dissociáveis, no caso da base, 100% dissociável, e no caso do ácido, 100% ionizável, ok? Ou seja, está totalmente separado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar o que tiver antes e o que tiver depois da seta. O que sobra aqui na nossa equação? Quando a gente vê o que sobra, olha só, a única coisa que você tem aqui é a água se ionizando, ó, em H+ e OH-. Ou seja, só sobra a autoionização da água. Isso significa o quê? Toda vez que você tem um sal que é derivado de um ácido forte e uma base fraca, esse sal vai ter característica, tá? Vai ter um caráter neutro. Ou seja, o pH é igual a 7. Toda vez que você tiver um ácido e base fortes, ok? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Beleza. Mais um exemplo. Quando nós temos um sal derivado de um ácido forte e uma base fraca. Por exemplo, aqui, NH4, NO3. Se eu perguntasse para vocês qual foi o ácido e a base que deram origem para este sal, o que vocês me diriam? Aí a gente fez bastante a semana passada, hein? Qual foi o ácido e a base que deu origem? Ó, divide aqui, lembra que quem vem na frente é cátion, cátion você coloca com a hidroxila. Quem vem no final da fórmula é o ânion você coloca com H+ para formar o ácido. Fala para mim, quem foi o ácido e quem foi a base que deu origem para esse sal?
E aí, crianças? Gente, fala alguma coisa que seja para falar, não sei. Na base vai ficar NH4OH. Perfeito. NH4OH mais HNO3. é o ácido. Perfeito. HNO3. Agora eu vou perguntar o seguinte, em relação à força. Essa base aqui, NH4OH, desculpa, que é o hidróxido de amônio, é forte ou fraca? Fraca. É fraca, perfeito. E o ácido? É fraco. Ó, isso é um oxiácido. O oxiácido a gente forte, fraco ou moderado? Forte. Forte, cuidado. Então, aqui, forte, perfeito. Então, se a base é fraca, significa que ela tem baixo grau de dissociação. Ou seja, quando colocada em água, o que vai acontecer? Ela vai liberar muito pouco de OH-. Ou seja, ela vai permanecer na fórmula molecular. Ela não vai dissociar. Vai permanecer com essa fórmula, NH4OH. Já o ácido é forte. Se ele é forte, ele é 100%... Filha. Se ele é forte, ele é 100% ionizável. Se ele é 100% ionizável, ele vai separar em H+, e NO3-, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Agora, a gente vai colocar todo mundo em forma ionizada, porém, não faremos esse processo com a base fraca, porque ela tem um grau de ionização baixíssimo. Então, olha só como é que vai ficar isso aqui. Vai ficar assim, ó. NH4 mais NO3-. Separa todo mundo. A água também, ó. H mais OH-. Dupla seta. Esse que é base fraca, não vou mexer nele. Ele fica com a mesma fórmula. Ok? Então, vai ficar NH4OH. Tá? Mas, agora o ácido. O ácido é forte. Se ele é forte, ele é 100% ionizado. Então, esse a gente separa. Então, vai ficar H mais NO3 menos. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos cancelar tudo que nós tivermos igual antes e depois da seta, tá bom? Então, olha só. O NH4, dá para a gente cancelar o NH4? O NH4+, tem como cancelar? Ele está ionizado do outro lado da seta, sim ou não? Não. Não, então o NH4 a gente não vai poder mexer. Agora aqui, o NO3-, tenho ele do outro lado da seta, ó, igualzinho. Então, ó, cancelo. H+ também, ó, eu tenho ele depois da seta. Então, vou cancelar aqui, vou cancelar aqui. Tem como eu cancelar mais alguma coisa? Sim ou não? Não. Não. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai copiar tudo que sobrou, olha só. Então, fica NH4 mais OH-, né? Fazemos assim. NH4OH. Oh, gente, perdão, peraí que eu pus uma melequinha aqui. A gente não vai mexer na água aqui, não. Peraí. Vamos deixar assim. Vou deixar assim. Aqui, ó. Perdão aqui. O que acontece? Não sobra aqui. Vai ficar em H4 mais H2O. Vamos produzir o hidróxido que permanece e o ácido, o H+, que sobrou do nosso ácido, tá? Então, nós teremos aqui, ó, como produto, depois da seta, a gente observa
a formação de H+, tá? Então, esse H+, vai influenciar no pH. Se eu tenho o aumento de H+ aqui, o meu pH vai ser menor que 7. E o caráter da nossa solução vai ser ácido, tá? Então, aqui, ó, a gente teve hidrólise do cátion. Por quê? Porque o cátion fica preso na base, tá? Enquanto isso, o ácido, o que que acontece? Como ele é 100% ionizável, ele vai liberar os seus íons H+ na solução. Então, essa solução fica com caráter ácido. O contrário vai acontecer aqui. Se a gente tiver um ácido fraco e uma base forte, por exemplo, ó, se a gente tivesse o sal KCN. Se a gente pegar o KCN, colocar ele na água, quais são o ácido e a base que a gente vai produzir a partir desse sal aí? Ó, lembra que o cátion é sempre com a hidroxila e o ânion é sempre com o H+. Como é que fica? O ácido e a base. KOH e HCl? KOH e HCN. Agora classifica a força, por favor. Como é que fica a força? Qual é a força do KOH? O potássio da família 1A. O potássio está na ar, então é forte. Então é forte. E o HCN, ó, é hidrácido. O HCN é fraco. O HCN é fraco. Perfeito. Então fala para mim, se o HCN é fraco, significa que ele não vai ionizar, certo? Ele vai permanecer na fórmula molecular, tá? Vai ficar como HCN. Já o KOH, como ele é forte, ele vai dissociar 100%, ok? Então, o que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter K+, CN-, aí nós teremos, vou deixar aqui, ó, a água, e aí, ó, separando aqui K+, OH-, 100% ionizável, então a gente separa, e o ácido permanece como está, porque ele é fraco, então ele vai ter um grau baixo de ionização, então a gente deixa ele na fórmula molecular, ok? HCN. Então, olha só, agora a gente vai pegar aqui, ó, em relação ao sal, a gente vai cancelar o que a gente tem antes e depois, em relação ao sal. Então, ó, K+, eu consigo cancelar aqui, ó, potássio com potássio, porque o potássio do outro lado foi dissociado, a base dissociou, então nós conseguimos cancelar. O CN a gente já não consegue cancelar, por quê? Porque ele está preso. Aqui está acontecendo o quê? Hidrólise do ânion está acontecendo aqui, tá? Por quê? Porque o ânion, que é o CN-, ele fica preso com o H+ da água. Tá? Fica preso com o H+ da água, formando o HCN. Como o HCN é um ácido fraco, não vai dissociar. Então, olha só como é que fica a nossa fórmula. Nossa fórmula vai ficar assim, ó, nossa equação. Então, fica CN- mais H2O, OH- mais HCN. Então, o que a gente percebe aqui, ó? Nós temos a liberação de íons OH-. Então, a liberação de íons OH- na nossa solução vai produzir o quê? Nós teremos um pH maior que 7, tá? E essa solução, então, vai ter um caráter básico, tá? Caráter básico. Tudo bem até aqui? Sim, pronto. Sim. Ó, mais um exemplo. É o último aqui. É quando nós temos tanto o ácido quanto a base fracos, tá? Então, por exemplo, NH4CN. Como é que fica o NH4CN quando a gente coloca na água? Como é que fica a fórmula da base e do ácido?
HCN, HCN, mais... NH4OH. Isso, perfeito. Olha só, classifica quanto a força os dois, por favor. O NH é fraco. O N... Os dois são, né? Os dois são. O CN NH4, então. Muito bem. Então, nós temos aqui, ó, HCN, que faz parte dos hidrácidos fracos, ok? E o NH4OH, que também é uma base fraca. Gente, é o seguinte, toda vez que você tiver um ácido e uma base que são fracos, você vai precisar dos valores de Ka e Kb, tá? Então, assim, se Ka for maior que Kb, significa o quê? Que o seu ácido, que o seu sal, ele tem que tipo de caráter? Ácido, tá? Se Ka for menor que Kb, significa o quê? Que o caráter do seu sal é básico, ok? E se Ka for igual a Kb, significa que o caráter do sal é neutro, tá? Então, você sempre vai precisar dessas informações toda vez que o ácido e a base forem fracos, para determinar qual é o caráter. Então, por exemplo, ó, o HCN, olha, o Ka dele é 4,9 vezes 10 elevado a menos 10. Enquanto que o Kb do hidróxido de amônio é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, aí quem está prevalecendo? Quem aí é maior? É o Ka ou é o Kb? KB. É o Kb. Se é o Kb, significa o quê? Que o sal NH4CN tem que tipo de caráter? Ácido básico ou neutro? Básico. Básico, tá? Então, ele vai ter caráter básico e o pH, então, vai ser maior que 7, tá? Gente, de maneira muito resumida, é o seguinte, para facilitar assim, ó. É o seguinte, você vai sempre observar a fórmula do sal. Então, por exemplo, Na2S. Na2S, vou perguntar rapidinho, me responda. Na2S, quem originou? Qual foi o ácido e qual foi a base que deu origem para esse sal aqui? Ó, só junto, ó. O cátion sempre com a hidroxila e o ânion sempre com H+. Como é que fica? H2S e NaOH. H2S e NaOH. Perfeito, pronto. Você descobriu qual é o ácido e qual é a base que deu origem? O que você vai fazer? Lembra da força. Olha só, o sódio é da família 1A. E isso daqui é um hidrácido. Fala para mim, qual é a força do ácido e qual é a força da base? A base é forte e o ácido é fraco. Muito bem, então a base é forte, o ácido é fraco. Gente, quem vai prevalecer é sempre forte, tá? Então, por exemplo, no caso do Na2S, quem é que vai prevalecer? Aquele que for forte. Quem que é forte aí? Não é o NaOH? Sim. Então, significa que este sal aqui vai ter que tipo de caráter? Caráter básico, tá? Quem prevalece é sempre o forte. Então, ele vai ter caráter básico, ok? E o pH vai ser maior que 7. Deu para entender? Sim. De maneira muito resumida, que eu estou falando? Sim, sim. Agora, ó, se fosse para a gente representar a equação, fosse para nós representarmos a equação, o que você precisa lembrar? Que aquele que é forte é o que vai ionizar ou vai dissociar, certo? Então, por exemplo, aí no caso do Na2S, então, Na2S mais H mais OH menos, o que vai acontecer? Nós vamos ter a formação do Na mais e do OH menos. Como ele é forte, ele vai ionizar, ele vai separar, certo? Enquanto que
O H2S vai permanecer na fórmula molecular porque ele é fraco, ele tem grau de ionização baixo. Aí, o que a gente faz? Aí é só a gente cancelar. Certo? Pega os íons do sal e cancela com o que você tem depois da seta. Aí a gente percebe o seguinte, ó, a gente só consegue cancelar o sódio. O S2- não dá para cancelar, por quê? Porque está preso aqui no hidrogênio, tá? Então, como fica? Fica S-2 mais H2O, resultando em OH- mais H2S. Então, olha só, quem é que está sendo liberado? É o OH-, ok? Por isso que o caráter da solução é básico. Tudo bem, gente? Ok? Então, olha só, vamos aqui a alguns exercícios. Exercício número 1. Exercício número 1 diz o seguinte: indique os ácidos e as bases que originaram os seguintes sais. Letra A, KBr, que era o ácido e a base. Pega o cátion, pega o primeiro, junta com o H, pega o segundo e junta com o H+. Qual é o ácido e a base? Vamos rapidinho. Vamos lá. mais HBr. Perfeito, HBr e KOH, certo? É só separar, ó, cátion, ânion. O cátion junta com a hidroxila, o ânion junta com H+. Beleza. Na letra B, NaClO, ó, cátion e ânion. OH, H+. Fala para mim qual foi o ácido e qual foi a base que deu origem para esse sal. NaOH NaOH mais HClO. HClO, perfeito. CaSO4. CaOH e HCSO4. Ó, cátion, ó, o cálcio é da família 2A, tá? Então, a carga dele só pode ser Ca+2. O que aconteceu aqui, ó, o sulfato, ele vem do ácido sulfúrico, houve o quê? Cancelamento. Então, fala para mim, qual é a fórmula da base e do ácido? H2SO4? H2SO4, mais quem? Ó, pega o cátion e junta com a hidroxila. Esse 2 aqui desce para cá. Qual é a fórmula da base? CaOH2, perfeito. Letra D, bicarbonato de sódio. NaOH mais NaOH mais H2CO3. Perfeito, o H2CO3, muito bem, ótimo. No exercício número 2, ele pede para a gente pegar aqueles mesmos sais, né, e fazermos aí a reação de hidrólise, determinar qual é o caráter. Então, no caso do KBr, a gente vai colocar ele na água, vai produzir KOH mais HBr. Aí, ó, o que a gente precisa agora? Quero saber se o ácido e a base, qual é a força deles? São fracos, fortes? Como é que funciona? O KOH é o quê? São fortes. Forte, perfeito. E o HBr? Forte. Sim. É forte também, gente. O que acontece aqui? E os dois são fortes, ó, K mais Br mais H2O vai resultar em K mais OH- mais H e Br-. Aí a gente cancela todos os íons do sal, ó, K mais cancela com K mais, Br- com Br-. O que sobra pra gente? H2O. Só sobra a ionização da água, né? Só sobra a ionização da água. Isso significa o quê, gente? Toda vez que a gente tem um ácido e uma base forte, não tem hidrólise, tá? Não existe hidrólise, ok? Ó,
Então, esse sal KBr, ele é um sal neutro, tá? Ele é um sal neutro. O pH aqui vai ser igual a 7, porque não tem hidrólise. Ninguém ficou preso aí, tá? Agora aqui, ó, NaClO, a gente vai colocar ele na água, e aí nós teremos a formação do NaOH mais HClO. Fala para mim, quanto à força, qual é a força do NaOH e qual é a força do HClO? A base é forte. A base é forte e o ácido? Fraco. 1 menos 1 é fraco. Perfeito. Olha só, se a base é forte, o que vai acontecer com ela? Ela vai dissociar. Ionizar. Vai o quê, Gabi? Dissociar. Vai dissociar. Olha só, o que eu falei para vocês, gente? Que quem é forte prevalece. Aqui já dá para a gente saber qual que é o caráter. Qual que é o caráter desse sal? Base. Eu preciso fazer tudo isso, eu preciso fazer toda essa equação para determinar o caráter. Às vezes o exercício não pede isso. A maioria dos exercícios, eles só pedem para você determinar qual é o caráter. Então, no caso desse sal, se você já determinou que a base que deu origem para ele é forte e o ácido é fraco, qual vai ser o caráter dele? Básico. Base. Vai ser básico, olha só. E aí a equação só vem para confirmar. Então, olha, o que eu posso cancelar aqui? Eu só posso cancelar o Na com Na mais com Na+, porque o ClO menos está preso no hidrogênio. Então, o que sobra para a gente? Ó, ClO menos mais H2O. Olha só o que foi liberado. Foi liberado íons OH-. Se foi liberado íons OH-, significa o quê? Que esse sal tem caráter básico. Olha só confirmando aquilo que vocês já concluíram antes mesmo de terminar a equação. Tá? No caso aqui, ó, do CaSO4, a gente já viu que vai ser produzido o quê? O ácido sulfúrico, já vai vendo a força aí. E o hidróxido de cálcio. Qual é a força deles? O ácido é forte. Sim, forte. O ácido é forte e a base Fraco. Forte. Não, forte. é forte também. Forte. Então, se ambos são fortes, fala para mim qual é o caráter desse sal, gente. Sem precisar fazer a equação. Neutro. Vai ser neutro, tá? Então, vai ficar, ó, Ca mais 2, SO4 menos 2, mais H2O. Aí, aqui nós teremos H mais SO4 menos 2. E aqui, Ca mais 2, mais OH menos. Aqui a gente pode até balancear, tá? E aí, o que vai acontecer aqui? A gente vai, cancela, 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 cancela. O que sobra para a gente? Só sobra a autoionização da água, tá? Então, aqui, ó, não tem hidrólise. Se não tem hidrólise, o pH é igual a 7 e essa solução tem caráter neutro. Ó, agora aqui, letra D, o bicarbonato. Bicarbonato, a gente já viu que quando coloca ele na água, ele vai produzir o hidróxido de sódio, já vai vendo a força, mais o H2CO3. Fala para mim a força da base e a força do ácido. O ácido é moderado. Você tem certeza disso, Gabi? Ele é fraco, é exceção. Ah, é Exceção, muito bem, esquece dele, gente. Então, o ácido carbônico é fraco e a base? E a base é forte, porque o Na é da família 1A. Sem a gente terminar, me diga. O que a gente tem aí? caráter básico. Qual vai ser o caráter? Base. Vai ser caráter básico. Por quê? Porque aqui vai ter ionização total da base, enquanto que o ácido vai permanecer preso, né? Então, aqui a gente vai ter o Na+, aí aqui a gente vai ter HCO3-, mais a água, aqui Na+ e OH-, mais H2CO3. Então, ó, a gente só consegue cancelar o sódio, tá? Dos íons do sal, você só consegue cancelar o sódio. Então, o que sobra? Ó, nós teremos aí, ó, H2O
liberação de íons OH-, mais o ácido carbônico que permanece, né? Ele não ioniza. Então, como a gente tem liberação de OH-, significa o quê? Que o caráter é básico. E o pH vai ser maior que 7. Certo, gente? Não é facinho? Sim, prof. Certo? Ó, qual que é o caráter do sal? Agora aqui não vamos fazer mais equação. Está perguntando qual que é o caráter do sal cloreto de amônio. O cloreto de amônio é o NH4 mais Cl mesmo, já até dissociei, hein? Fala para mim qual é a base e o ácido que deram origem para esse sal, NH4Cl. NH4OH e HCl. NH4OH mais HCl. Agora fala para mim. Faz a classificação da força do ácido e da base. Base fraca e ácido forte. Se a base é fraca e o ácido é forte, significa que o sal NH4Cl tem qual tipo de caráter? Ácido básico ou neutro? Ácido. Por quê? Porque quem é que vai prevalecer aqui? É sempre o forte. Então, se o ácido é o forte, então o caráter dele é ácido e o pH vai ser menor que 7. Tudo bem, crianças? Sim, prof. Sim? Alguma dúvida? Não. Não? Ó, esse daqui é tarefa Ok. para vocês fazerem. Tá? É para colocar em ordem crescente de acidez, ou seja, do menos ácido para o mais ácido, NaCN, o KCl, NH4Cl, KOH e H2SO4, tá? Além dos exercícios da apostila, ok? Das páginas... É para vocês fazerem da página 47, o Organizando as Ideias, tá? Página 47. E da página 50 e 51. Ok? Alguma dúvida? Não, prof. Tá? Então, resumindo, se o ácido for forte, a base fraca, o sal tem caráter ácido básico. Repete a pergunta, prof. Repete a pergunta. Ó, se nós tivermos um sal que foi formado por um ácido forte, uma base fraca, que tipo de caráter tem o sal? Ácido. Ácido. Se nós tivermos um sal formado por uma base forte e um ácido fraco, que tipo de caráter a gente tem? Básico. Básico. Se nós tivermos um sal formado por ácido e base forte, o que vai acontecer? Tem hidrólise? Não. Não tem hidrólise. E o sal tem que tipo de caráter? Neutro. Neutro. E se ambos forem fracos, o que a gente faz? Não sei. Se eu tiver um ácido fraco e uma base fraca, eu vou utilizar qual informação? De Ka e Kb, ok? Vou verificar quem prevalece. Se Ka for maior que Kb, então nós temos um sal ácido, ok? Agora, se for o contrário, olha só, se nós tivermos K menor que Kb, caráter básico. E se K for igual a Kb, neutro. Tudo bem, gente? Ok, prof. Tudo bem, prof. Então, meus amores, é isso. Tá? Nenhuma dúvida? Você consegue Diga, postar querido. essa aula? Não entendi. Você vai conseguir postar essa aula? Já vou terminando aqui, eu já coloco, já baixo ela já. Ela aparecendo no Teams, eu já baixo. Tá bom? Tá bom. Para poder colocar lá para poder colocar no YouTube e aí eu já mando o link para vocês. Tá bom? Ok, prof. Tá bom, Então, prof. por hoje é isso. Deixa eu só baixar a última lista aqui, que entrou mais gente. Deixa eu ver ele.
Laura, vai quebrar meu fone, Laura. Tchau. Desculpa, depois. Tchau, tchau, tchau. Isso, gente. Prontinho. Tchau. 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 Boa semana para vocês. Bom estudo. E até amanhã. Tchau.